Será que o Nicolas Ferreira é o novo Forrest Gump brasileiro? Para quem não sabe, Forrest Gump foi um filme americano que tem uma cena marcante. Era um rapaz que era paralítico na perna, não conseguia mexer e de repente começam a gritar: corra, Forrest, corra, run, run. E aí ele começa a correr e quebra o suporte. Ele, de fato, começa a correr cada vez mais rápido. A dinâmica do filme, ele começa a correr e as pessoas começam a juntar nessa corrida. E aí ele se depara que tudo que ele correu, todo esse período que ele correu, não tinha um propósito. Então, será que o Nicolas está fazendo esse movimento? Não digo que o Nicolas é uma pessoa mau caráter, nem nada assim. Porém, de fato, o que trará esse movimento? Eu estou acompanhando aqui o movimento. Ele disse que tomou essa decisão porque pediu a Deus, implorou por uma resposta e uma solução para sair desse problema, já que ele via o judiciário corrupto, via as instituições todas corrompidas, jornalistas, políticos e tudo mais. Só que a resposta está lá, né? O que está na Bíblia é livre-arbítrio. Então, os governantes, as autoridades, elas são autoridades se forem feitas de maneiras voluntárias, sem coerção, mas ele não percebeu isso ainda. Então, tá lá achando que é só construir e melhorar o sistema. O sistema é esse que já não funciona há bastante tempo, é um sistema baseado em violência e agressão, e não por voluntariedade, não por decisões, não por tomadas de decisões feitas de maneira voluntária, são todas forçadas. E aí nisso, se ele quer uma solução de fato, aqui eu vou apresentar para ele. Estude Bitcoin autocustódia. Pare de financiar uma instituição que é baseada em violência, em agressão. Eu entendo o sofrimento que você está passando. Realmente você vê a injustiça sendo feita por um órgão que você acredita que, não, deveria ser justo. Mas me responde, como existe justiça se o sistema é baseado em força e coerção e violência? Não tem livre-arbítrio aqui. São falsas autoridades. Vocês que estão aí defendendo um Estado eficiente, um Estado que funcione, vocês continuam no mesmo erro lá da Bíblia, que falavam, vocês estão negando o governo de Deus, né? Tem aquela passagem que o povo lá estava pedindo um governante para ser igual a todos os outros povos. É isso que vocês estão fazendo. Para ser um governante válido, para ser uma autoridade de verdade, essa autoridade tem que ser escolhida de maneira voluntária. Ela não pode se impor pela força, pela coerção, pela ameaça. Então é aí que vocês estão validando o modelo que fere contra o livre-arbítrio, fere contra a propriedade dos outros. É aí que o liberal, o conservador, o religioso de maneira geral, pensa, vocês estão defendendo esse sistema que foi o mesmo sistema que matou Jesus Cristo. Quando tinha lá a democracia, vocês podem soltar da prisão Barrabás, um ladrão, ou Jesus Cristo, que foi que a população decidiu salvar Barrabás e condenar Jesus Cristo. Então, vocês têm que perceber que vocês estão indo nesse mesmo fluxo. Vocês estão validando esse sistema, vocês estão financiando esse sistema, colocando tempo, energia e recurso. Luiz, mas realmente tem um político lá piora a vida de todo mundo. É verdade. Botar uma pessoa melhor lá ajuda a gente no curto prazo, mas não resolve o problema. Vocês querem resolver o problema de fato? Estude Bitcoin em autocustódia. A estratégia eficiente é o desinvestimento. É parar de investir em quem está sacaneando vocês. Porque pensa, pela dinâmica dos incentivos, faz algum sentido uma pessoa boa querer comandar a vida dos outros através da força? Não, né? Exato, não faz sentido. Então, quando a gente gasta tempo e energia acreditando que vai vir ali uma pessoa perfeita para ajustar tudo, isso pode acontecer? Pode. Mas a tendência é voltar pessoas ruins, porque elas têm esse interesse de comandar a vida dos outros. E aí, se você está desinvestindo do sistema, você está parando de financiar esses caras, esses corruptos, esses juízes injustos, essa justiça que é baseada em violência. Não tem como ser justa, pelo amor de Deus. É só juntar aqui o Tico e o Teco. E aí, em vez de vocês correrem sem direção, comece a ensinar isso para a população. Comece a ensinar a desinvestir, a parar de financiar organizações criminosas, legais. São o judiciário, são as polícias, os políticos, os jornais, as faculdades. Está tudo contaminado, porque o cargo máximo dessas organizações é sempre o político. E não vai estar direcionado à verdade. Vai chegar nesses topos, nessas posições mais altas, as pessoas que tiverem mais disposição para mentir,
mais disposição para roubar. Então não é uma situação que de repente chegou assim. Não, é simplesmente uma consequência da estrutura. Então é isso, pessoal. Parem de acreditar em político, parem de acreditar em fantasia. Já passou a fase, Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, positivismo e Estado justo não existe. Tudo isso é utopia, não tem como dar certo. Estudem sobre o libertarianismo, sobre como a blockchain pode ser usada para evoluir a governança. Já está sendo usado na justiça, com câmeras arbitrais privadas integrando a dinâmica de blockchain. Tem várias soluções funcionando, mas a principal delas é Bitcoin autocustódia. É você tirar o seu suor, sua poupança e seu trabalho da mão do Leviatã. Então é isso. Se você é religioso, se você está nessa ilusão que o Nicolas, ele está indo nessa também, ele não sabe o que fazer. Então o que eu vou fazer? Vou correr para Brasília. Porra, que gasto de tempo, energia, recurso e disposição. Se ele tivesse lá com o alcance que ele tem, ensinando as pessoas a se proteger com Bitcoin, imagine o impacto que esse cara ia fazer. E não é qualquer forma, é Bitcoin em autocustódia, para você tirar as garras que o Leviatã consegue alcançar. Porque se seu dinheiro estiver na corretora, eles conseguem tomar. Se o seu dinheiro estiver num banco, eles conseguem tomar. Se o seu dinheiro está na sua carteira em autocustódia, eles não conseguem tomar. Então é isso. Estude Bitcoin, a salvação está na tua mão, cabe a você e apenas você ser responsável pelas suas escolhas. Então é isso. Ou você pode esperar político, torcer ali, ficar na torcida da corrida, da intervenção de um político divino que vai aparecer aí, ou você pode simplesmente pegar a responsabilidade pelos seus atos, pelos seus recursos, pelo seu tempo e estudar Bitcoin em autocustódia. Então é isso. Se proteja e vida, propriedade e liberdade.